é diferente assim, né, Lúcia? Porque eu não sei como é que foi para tua família entender uma situação dessa. Então, valorizar aquela região como uma região produtiva, de oportunidades. Porque eles saíram de produção de cana, de tomate, para vir produzir soja num outro estado, numa outra região. Mas essa minha participação dentro, né, foi muito importante. Tudo tem uma evolução. Parafraseando a sua fala, inclusive, quando você diz que chega no Congresso e se questiona, né, onde estavam essas mulheres na minha época. Claro que o desafio, como eu te falei, são desafios que a gente enfrentou no início tudo, mas o desafio, muitas perguntas vêm para mim, o seu maior desafio como mulher, você teve algum, né, desafio tal, dentro da empresa tal? A sociedade rural brasileira, antes, ela tinha também aquele status do produtor, do grande produtor. Foi aí que a gente começou a trabalhar com a questão da comunicação. A importância da mulher comunicar o nosso setor. Mais um programa cast, né? O Chama na Botina. Essa semana nós estamos com uma convidada bem especial, né, Lara? Faz um tempo que a gente já dava correndo atrás dela, mas a gente sabe que ela tem muita história para contar. É uma mulher que viaja bastante, que participa, que influencia a mulherada do agro. Verdade. E a gente já acompanha ela tem um bom tempo, né, Lara? A gente já conhece ela de uma longa data, assim, como pessoa e mulher que envolve as outras mulheres. E também a gente sabe como é difícil participar de tudo que chamam a gente, né, Lúcia? É complicado. A gente queria ter clones que pudessem fazer essa ponte com as mulheres e com esse carinho que as pessoas têm e nos convidar para participar desses eventos todos esparramados pelo Brasil, que é gigante, e a nossa logística, principalmente no Nordeste, não é muito favorável para que a gente acompanhe tudo que a gente tem vontade. Então, dando as boas-vindas aqui oficialmente, né, para Lúcia Bortoloso, né, e aqui de costume, Lúcia, os nossos convidados, as nossas convidadas se auto-apresentam. Ninguém é melhor que você para falar quem é a Lúcia, né? Eu sei que você tem uma história aí fabulosa para compartilhar com a gente, então, por favor, se apresente e muito bem-vindo ao Chama na Botina. Primeiramente, muito obrigada, Lara e Diana, por estarmos aqui juntas. É um prazer eu poder contribuir um pouco com a minha história, com a minha trajetória. É sempre importante a gente estar escutando mulheres, né, com diferentes histórias, para a gente poder se abastecer, né, e para poder se inspirar. Então eu fico muito grata, né, de eu poder partilhar aqui um pouco da minha história. Bom, eu sou paulista, sou do interior de São Paulo, meu nome é Lúcia Bortoloso, sou pedagoga de formação, somos do interior de Araraquara. Foi lá que eu me casei, foi lá que eu namorei, foi lá que eu fui pedido em casamento, foi lá que eu comecei minha vida profissional. Trabalhei no SESI, na área de educação, há muitos anos, né, na área de educação escolar, como coordenadora educacional. Sou uma ex-atleta também, eu gosto muito de falar isso, porque o esporte para mim, na minha vida, foi um marco que eu levo até hoje, da importância desse esporte no sentido de disciplina, de organização, de fortaleza, de coragem. Então eu trago com muito orgulho que eu fui uma ex-atleta. E também namorei, né, 8 anos meu esposo, né, e ele já era do agronegócio já desde sempre, o pai dele, né, a mãe já vinham dessa área, né, do agro, já plantavam, né, no interior de São Paulo, cana. E nesse decorrer dessa minha vida, eu tive que optar, né? Depois de 8 anos de namoro, o Brasil já estava crescendo muito, né? Na parte do agro, novas fronteiras agrícolas sendo descobertas, e a família do meu marido já buscava, né, esse crescimento, né? Porque a família estava crescendo e precisava também crescer o negócio, né? E foi numa apresentação de um amigo do meu cunhado, ele fazia Exalc, né? Ele se formou na Exalc em Piracicaba, que já estava no Piauí, plantando soja, e convidou, né, meu marido e os irmãos, e meu cunhado, para poder conhecer o Piauí. E foi assim que eles vieram, né, para o Piauí para conhecer.
e gostaram muito, viu que tinha um futuro próspero, né, para o agro. E foi aí que eu tive que fazer essa opção. E agora, o que eu faço, né? Eu trabalhei no meu trabalho, mas eu tô aqui namorando faz bastante tempo e tem aí o futuro pela frente. E esse desafio eu aceitei, junto com meu marido e meus familiares, minhas cunhadas, meus cunhados, e viemos para o Piauí, o sul do Piauí. Nossa região é Uruçuí. E assim, eu sempre falo muito na questão da família, porque para mim foi muito importante esse apoio, né? Porque chegar numa região que o desenvolvimento ainda era muito precário, né? A gente não tinha infraestrutura, não tinha estrada, a cultura muito diferente da nossa e a mão de obra muito escassa, né? Então, para nós foi um desafio muito grande. Como eu não tinha filhos, eu casei. Pra vocês terem uma ideia, eu casei no dia 6 de março. Quando foi dia 9 de março, o caminhão da mudança das minhas cunhadas saíram de Araraquara, porque eu me casei dia 6, dia 9 foi sexta, né? No domingo, o caminhão da mudança saiu com todos os meus presentes que eu não tinha aberto, não deu tempo. Veio pro Piauí e quando eu cheguei aqui, eu saí da lua de mel e já vim embora. Peguei só minha mala e vim pra cá. Então, assim, foi bem virada de chave mesmo, né? Então, foi uma decisão, né, que a gente teve que tomar. Mas não me arrependo nenhum momento. Então é isso, eu acho que ali nesse cenário que eu falei para vocês, né, que o Piauí, nessas circunstâncias estava dessa forma. Nós fomos uma família que ajudamos, fomos pioneiros, né, nessa região, somos pioneiros já há 36 anos, né, estamos no sul do Piauí, e a gente contribuiu muito para esse desenvolvimento, né, por essa construção de outras pessoas virem, né, dessas aberturas de área, aberturas de estrada, então a gente começou desde o início. Como eu não tinha filhos, né, eu podia ficar mais com meu marido, né, eu que acompanhava muito ele, estava com ele, a gente não tinha casa e fazenda, a gente tinha nada na fazenda ainda, o nosso ponto era Uruçuí, então a gente tinha uma casa que a gente alugava em Uruçuí e eu tinha que ir todo dia voltar. Então, todo dia a gente saía 4 da manhã, voltava 20 horas para voltar, né? Então, esse foi o início, né, da minha vida. Qual que era a distância que você fazia aí de Uruçuí para a fazenda? 50 quilômetros. Pelo menos não era tão longe, né? Porque assim, a gente tem essas histórias, né? Nessa região. Que não era longe, mas para quem nasceu e se criou no interior de São Paulo, isso era praticamente um parto. Era difícil, porque olha, pra você ter uma ideia, a gente saía de Teresina, que é a capital, são 530 quilômetros. Sim. A gente saía daqui da capital de carro, né, claro, e Floriano era o último lugar que tinha estrada. Sim. Depois ali pra frente, que era a maior parte da viagem, não tinha nem poço, nem estrada, nada. Então era assim, uma coisa só mesmo. Não mesmo, aquele sol por água, poeira. Interessante, né? Nada na fazenda. Então eu ficava o tempo inteiro com meu marido na caminhonete, comendo comida de peão. E assim a gente foi, né? Seguindo até ter a casa na fazenda. Quando tivemos a oportunidade já de começar a construir a casa, aí foi diferente, né? Aí eu não queria nem sair da fazenda mais. É diferente assim, né, Lúcia? Porque eu não sei como é que foi para tua família entender uma situação dessa. Há 36 anos, interior do Piauí, tá? O que é o interior do Piauí? Porque muitas vezes, até hoje, quando a gente fala assim, eu sei que a Diana também passa por isso. Você mora no Maranhão. Nossa, Lençóis, praia. Não, galera, lá no sul do estado, lá não tem praia, lá não tem nada disso, lá é outra situação, que é uma situação maravilhosa, diga-se de passagem, mas é diferente, né? E né, o litoral do Piauí até hoje não é tão conhecido, então eu imagino como é que deve ter sido pra ti, falar pra tua família, gente, casei, tô indo lá pro interior do Piauí, uma cidadezinha chamada Uruçuí, quase 600 quilômetros da capital, já divisa com o Maranhão quase. Eles disseram alguma coisa? Tu tá doida? É muito amor isso? O que foi? Olha, na verdade, eu penso que existe ainda um certo preconceito, né, das pessoas que, você vai pro Nordeste, imagina, 36 anos atrás, você vai fazer o que lá? Você tá louca, não sei o quê.
Então, assim, as pessoas não tinham noção, né? Nem eu tinha noção. Eu nunca tinha andado de avião. A primeira vez que eu andei de avião foi vir para Piauí, né? Que eu cheguei aqui, né? E então, assim, as pessoas, assim, minha família mesmo, minha mãe tinha acabado de ficar viúva, meu pai faleceu em novembro, eu já era noiva, fazia um ano. Sim. A gente ia casar no ano anterior, mas eu não pude casar por causa da saúde do meu pai. Então, não vem, mas só 6 meses que estava viúva. Uhum. Então foi muito difícil essa ruptura, né, com a minha mãe, com meus irmãos, né, que ficaram. Mas eu acho que, isso que eu falo, a força que eu tive da minha sogra, das minhas cunhadas, vir sozinha ia ser um cenário, imagina, eu sozinha, só eu e meu marido. Não, mas tive em grupo, em conjunto. Então isso me fortaleceu, né? E o ponto que minhas cunhadas ficavam na capital, como elas já tinham as crianças, e elas nas escolas. Então eu tinha esse apoio das minhas cunhadas. Então, por mais que eu ficasse lá em Uruçuí, eu vinha para a capital, me abastecia, estava com elas, tudo, né? É importante, mas é claro que a minha família sentiu muito, muito mesmo, minha mãe principalmente. Não foi fácil, mas tudo é questão de se adaptando, né? Se adaptando aos poucos. Lúcia, uma curiosidade também é a tua formação como pedagoga. Chegar em Uruçuí, né, dentro desse contexto, como foi, né, trabalhar com as pessoas dentro desse cenário e como que você começou a inserir esse teu conhecimento dentro da propriedade? Olha, acho que tudo tem seu encaixe, né? Foi muito bonito isso, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, né? Trabalhava com crianças, né? Com jovens, eu dava aula até o 3º magistério, né? Até adultos. E quando eu cheguei nessa região, eu vi ali a oportunidade como educadora de poder ajudar e contribuir. Nós fomos em 4 famílias, né? Cada cunhada ficou numa área, eu fiquei na área de pessoas, né? Que foi a que mais me identifiquei, né? Com a minha profissão, com a minha formação. 2 ficaram no financeiro, outra no contábil. E como eu também iniciei desde o começo junto com meu marido, eu conhecia todos os funcionários, desde o que começou junto. Então, era o cozinheiro, era o operador de máquina, então a gente tinha uma proximidade muito grande com eles. Isso foi me dando muito, assim, vontade de fazer alguma coisa, me ajudar. E foi aí que eu vi a parte de departamento pessoal, que no começo se falava só em departamento pessoal. Eu fiz um curso, né, da área para entender onde eu poderia ajudar. E foi ali que eu comecei, né? Fazer a folha de pagamento, conhecendo cada um e aonde eu poderia melhorar, principalmente a questão da qualidade de vida, melhorar aquela região onde a gente estava inserido, o que a gente poderia proporcionar, porque era muito difícil mesmo o trabalho, né? Era muito difícil, não só para nós que estávamos nessa ponta, né? Como para eles também, porque não tinha estrutura, né? A gente não tinha uma estrutura montada, a gente teve dele começar do zero. E o que a gente poderia melhorar? Então foi nesse decorrer do tempo que eu fui sentindo que ali era o meu lugar, que eu poderia estar contribuindo com as pessoas, desenvolvimento das pessoas através da educação. Então, onde eu fui buscar isso? Na questão de que a gente precisava valorizar, fazer com que eles entendessem que aquela região que a gente estava ali, por que a gente estava ali, primeiramente, por que nós estávamos ali, para eles poderem nos receber, né? Então, valorizar aquela região como uma região produtiva, de oportunidades, que eles estavam ali para crescer junto com a gente. Então, foi nesse sentido que eu comecei a entrar dentro do negócio, né, em si. Então, departamento pessoal, fomos crescendo, fui tendo ajudas de outras pessoas que puderam me ajudar. Aí chega um momento de ir profissionalizando, já entramos com a questão da gestão de pessoas, então tudo, segurança do trabalho, sistema, a parte de saúde, tudo isso era comigo, Ministério do Trabalho, então toda essa parte era comigo. Então, aí implantamos também a questão dos aniversários do mês, a gente proporcionava com eles um momento mais alegre, o Natal, a Páscoa, então a gente foi criando essas situações. E eu vi que a grande maioria dos nossos funcionários
eles não tinham escolaridade completa. Então eu fiz um diagnóstico dentro da propriedade e vi ali uma oportunidade de a gente ter uma escola, tá? Seria uma oportunidade de eu poder mostrar para eles que eles poderiam crescer no negócio através da educação, né? Então a gente fez uma parceria junto com a Secretaria de Educação de Uruçuí. Tivemos um braço de uma escola rural, onde os professores iam até a nossa fazenda. A gente criou ali uma sala, que eu dei o nome da minha sogra, que é uma grande educadora, mais de 32 anos em dar educação. Coloquei o nome da escola, o nome dela, Maria Elvira. E Escola do Campo Maria Elvira. E ali a gente fez a formação de vários funcionários. Eles aprenderam a ler, escrever o EJA, né? Nós implantamos o EJA ali. E assim a gente foi implantando os processos aos poucos, né? Então, todo foi um crescimento contínuo e juntos, né? Do jeito que a empresa foi crescendo essa parte também de processos, de gestão na área de pessoas. Nossa, e Lúcia, deixa eu te perguntar, você começou na tua fala que a família do teu esposo era de produção de cana, é isso, né? Então, quer dizer, além de... Tudo, né, no interior de São Paulo, até um tomate plantando. Então, mas é isso que eu vou perguntar, assim, que para eles também não foi uma coisa muito fácil para começar um cultivo de uma nova cultura, porque eles saíram de produção de cana, de tomate, para vir produzir soja num outro estado, numa outra região, né, assim, outro clima, outro qualidade de solo. E como é que foi essa adaptação para a família no geral, assim? Porque como você falou, você veio ficar quando eu digo na ponta, é que você vai ficar na base do início da fazenda. Porque eu acredito que vocês não devam ter pego essa propriedade já com umas áreas abertas, já com algum... Então, assim, como é que foi aprender isso? Porque é reaprender, né? Uma nova cultura, um novo desafio, no ciclo da soja, como é que a soja é totalmente diferente da cana, do tomate. Como é que foi isso para vocês também? Foi bastante desafiador também, né, Lara? Lá em São Paulo também já havia plantado algodão, então já tinha essa experiência do algodão, né? Não da soja, não, o milho também já tinha plantado, mas é como você falou, a terra, né? Quando a gente chega numa região onde a gente precisa fazer com que essa terra se adeque, né? Tratar essa terra, né? Então tudo foi um aprendizado desde o início, desde jogar a semente até estudo dessa terra, do clima, da temperatura, então isso foi uma construção. E claro que a gente sempre teve, né, a parceria da Embrapa, parcerias da Secretaria da Agricultura, a gente teve sempre um apoio, né, tanto de amigos, né, que estavam também já fazendo essa migração, não para o Piauí, mas já para o Maranhão, já para o Mato Grosso. Então essa troca de experiências foi muito boa. Agora, essa parte de produção ficou mais com meu marido, com meus outros cunhados, né? Essa parte operacional, mais assim, eu falo chão de fábrica mesmo, né? De plantar, de colher, né? Eu acompanhei muito isso no início, mas ainda não tira essa visão de ficar, como é que é isso? A gente vai vendo, né? 36 anos juntos. Então, até hoje eu vou para a fazenda, praxe sair pro campo, vamos lá ver como é que tá a cultura, como é que tá o algodão, como tá a soja, como tá o milho. Então a gente vai aprendendo, mas tudo isso realmente é buscar o conhecimento para poder fazer, né? Foi isso que eles fizeram. Olha, É isso, então a minha vida começou dessa forma, né? Bastante desafios, mas eu acho que com a coragem, com família, a gente anda bem firme, né? Quando você tem todo esse suporte, essa rede de apoio, ajuda, alivia, e eu acredito que, assim, como você também falou antes, né? E quando você hoje olha, fala, cara, ainda bem que eu vim. E assim, isso tudo que eu tenho falado para vocês é dentro da propriedade. Então, é um trabalho social, é uma responsabilidade integral. Então, isso são práticas que a gente foi implantando necessárias para o trabalho fluir. Porque a gente sabe que, assim, eu vejo, né, o coração é as pessoas. Sem elas, a gente não faz nada. Então, a gente tinha que investir nessas pessoas, né? E essa sensibilização, no início, para mim, foi difícil, porque é uma área que as pessoas,
faziam as coisas acontecer, mas não enxergavam, né? A importância, né? De formalizar, de fazer tudo certinho. Então, isso a gente foi fazendo, né? Mas tem a parte de fora também que a gente contribui bastante com o desenvolvimento, a responsabilidade social externa, né? Que foi aí os projetos sociais que a gente implantou junto com a comunidade de Uruçuí. Aonde a gente poderia não só abastecer, ajudar dentro, mas o que poderíamos fazer fora. Então, esse meu trabalho também de responsabilidade social é um trabalho que eu gosto muito. Eu trago até hoje comigo, né, dessas experiências, de poder ajudar de alguma forma também a comunidade. Sim, né? Sim. Para realmente fazer a diferença. Isso é muito bom. Porque a gente sabe quanto é difícil, né, Lúcia, ter colaboradores, manter colaboradores. E quando você oferece e eles veem que estão sendo vistos de uma forma mais humanizada, isso também traz uma fidelidade, um apreço para a empresa. E é totalmente assim oposto do que antigamente se via no agro, né? As pessoas têm essa visão de que o agro é sazonal, que o teu funcionário ele não é um funcionário que está ali já contigo há um tempo. Eles acham assim, não, veio para catar toco, catar pedra, tá nessa lavoura, principalmente falando em culturas como a cana, que a cana reapente. É um grupo que esse ano é um, ano que vem é outro, tô falando principalmente na época da colheita. E quando a gente fala em grãos, esse sistema é diferente. E as pessoas costumam confundir e achar que não tem, as pessoas não dão importância para o funcionário ele não é visto de uma forma, vamos dizer assim, humanitária. Aí quando você conta essas histórias, que não é só história da propriedade de vocês, a gente conhece várias outras histórias assim, e como isso agrega tanto para a história do agro, quanto para a propriedade de vocês, e como para o Brasil no geral, para que as pessoas entendam que é feito sim uma diferença, é olhado sim para essa pessoa, porque não dá para viver sem, né? Isso é uma troca, a propriedade não gira sem esses colaboradores. E é uma área desafiadora, né? E não tem fim. Sim. A gente trabalhar com as pessoas não tem fim, a gente sempre está investindo, a gente vê hoje a dificuldade que essa questão da inteligência artificial que tem entrado, né, dentro do negócio como um todo, a tecnologia, a inovação. A gente tem que sempre estar buscando, né, fazer com que os nossos funcionários estejam passando por capacitação, treinamento. A parte da comunicação interna é muito importante. Então, é um investimento contínuo nas pessoas para poder, porque as pessoas elas evoluem junto com o negócio. Sim. Né? Então, é muito importante isso. Mas essa minha participação dentro, né, foi muito importante. Tudo tem uma evolução. No decorrer, a gente era uma fazenda, depois a gente vai se transformando, tudo vai crescendo, e essa proporcionalidade a gente tem que fazer com que isso se profissionalize cada vez mais o negócio. Então eu não cheguei a uma pessoa preparada, eu tive que buscar conhecimento para poder ajudar esse crescimento, com minhas cunhadas também, com o marido, todo mundo teve que buscar esse conhecimento para poder crescer. E essa evolução exige uma profissionalização. E nem sempre todo mundo quer participar, continuar, sim, né? Mas aí vem a sucessão, vem os nossos filhos, né? Começa a entrar os nossos filhos, né? E foi aí nesse momento que eu percebi que eu tinha já feito uma boa contribuição e que eu poderia ajudar fora, algo maior, né? E nesse sentido, quando eu saio, né, com toda essa bagagem, de todo esse início, né, dentro de uma organização, né, a parte de gestão, a parte de responsabilidade social, toda essa bagagem, quando eu chego fora, eu encontro várias associações que eu poderia contribuir, vários grupos de mulheres que eu gostei de participar, eu participo ainda hoje de vários deles, e foi nesse sentido que eu começo a perceber a minha
aonde também eu posso ter uma outra missão. Essa missão de que eu possa contribuir com o fortalecimento de mulheres no grupo de mulheres de negócios do estado do Piauí, que já faz 10 anos que eu estou com elas, que eu também desenvolvi projetos sociais para elas. Aonde eu poderia contribuir na ABRH Piauí, que eu fiquei 8 anos como diretora social da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Piauí. E mais à frente, a gente vai conversando, se vocês quiserem, eu já vou falando. Pode ficar à vontade. Eu já estou fazendo a minha evolução. Não, e eu já ia perguntar exatamente isso, porque é exatamente como quando você fala sobre isso, é inevitável a gente perguntar isso, porque assim, o que fez realmente você ir, né, porque até então você estava dentro da porteira e de repente agora você está além da porteira realmente, né? Não, você não deixou lá, mas também tá trabalhando mais fora também, né? Exatamente. Nossa, foi experiência maravilhosa. Estar no grupo das mulheres de negócios, trabalhar com empreendedorismo feminino, para mim foi sensacional. Eu desenvolvi um projeto social com elas chamado Entrelaços. É um grupo de mulheres empreendedoras, vários segmentos. O Lavro a gente introduziu depois com a minha participação. E foi aí que eu comecei a perceber que mulheres da comunidade precisavam também se capacitar, né? A gente precisava levar a potência de empreender para as mulheres, né, em vulnerabilidade social, para dar um melhor, como é que fazer, para que elas se valorizassem, se fortalecessem, para que elas pudessem aumentar a renda familiar. E foi com esse intuito, com o grupo, que nós pudemos, 8 anos, trabalhar com Entrelaços nas comunidades de Teresina, em várias comunidades. Trabalhamos com beleza, educação, artesanato, com vários projetos, e a gente desenvolveu essas mulheres para que elas pudessem melhorar, né, essa qualidade de vida e se tornarem empreendedoras. Não só empreendedoras do seu negócio, como também voltar ao mercado de trabalho. Então, para mim, foi assim uma experiência muito boa. Também fizemos um curso, desenvolvi junto com 2 amigas, o PDLF, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina, junto com essas mulheres. Foi foi também uma experiência muito importante de trabalhar em 2 etapas esse programa de liderança. Primeira etapa com gestão, segunda etapa com capacitação, trabalhar essa parte com as mulheres de se autoconhecerem, a importância delas se verem como líderes do seu negócio. Então foi assim, essa parte para mim foi bastante produtiva, e eu vi que ali eu tive muitas oportunidades, tá, de colocar o que realmente eu tinha vivido, né? E a BRH, claro, com a parte de gestão de pessoas, eu participei de todos os CONAR até então, 10 anos seguidos, fizemos muitos congressos aqui em Teresina, a gente conseguiu disseminar a importância da gestão de pessoas em muitas empresas aqui do estado do Piauí, já baseado nessa minha experiência da importância dessa gestão com pessoas nas empresas. Então a gente fez esse trabalho, né, muito bem. Hoje eu estou na parte do conselho da BRH e também no conselho das mulheres de negócio. E passar dos anos, aí vem a outra virada de chave, né? Porque eu já estava fechando alguns ciclos, né? Agora já estou contribuindo, né? É importante a gente começar e fechar ciclos, né? Sim. Eu estava fechando esses ciclos, né, da minha contribuição, já estava como conselheira, porque assim, não é fechar ciclo, acho que a gente tem que dar oportunidade de outras pessoas. Então é muito importante você contribuir, mas deixar outras pessoas também, né? Então foi esse nosso intuito, tanto na BRH como no grupo de mulheres. E um dia eu conversando com a Anne Sanders, ela falou: você já foi no Congresso das Mulheres do Agro de São Paulo? Eu falei: não. E a gente ia muito em congressos, juntos com os maridos, né, das empresas, e a gente se encontrava muito. Eu falei: não, eu nunca fui. Falou: você vai, eu tô como embaixadora, eu queria muito que você fosse. E eu fiquei com aquilo, né? Falei: mas o que será que essas mulheres do agro estão fazendo, né? O que está acontecendo, né? Como é que pode estar mais? Porque naquela época estava quase 2.000 mulheres já indo para o congresso, né? E eu fiquei com aquilo, muito curiosa, né? E resolvi ir para o congresso. Peguei e fui sozinha, inclusive.
né? Não vi, não tinha ninguém, a Anne já estava lá. E eu falei, eu vou sozinha. Quando esse congresso, que eu sempre ia para São Paulo, minha família mora lá, tudo, eu vou ver o que está acontecendo. E foi aí que eu encontrei um cenário, para mim, foi muito forte, no sentido de ver várias Lúcias dentro de um congresso, várias histórias parecidas com a minha. E isso me impactou nesse sentido. Eu falei, nossa, eu não estava sozinha, né? Eu não estava sozinha. E hoje a gente vê que todo mundo está aqui. Onde estavam essas mulheres na minha época, né? Então isso para mim foi assim impactante mesmo, né? Eu falei, nossa, que bacana. E onde eu posso contribuir? Eu já fiquei louca para querer contribuir em alguma coisa, né? E nesse decorrer, né, a Anne também já me chamou para participar da Comissão das Mulheres do Agro, pela FAESP, Sistema Senar, né? Federação da Agricultura aqui no Piauí. Então a gente fica junto, ela é a presidente, eu sou a vice, a Rosana Abud é a nossa diretora. E aqui a gente começou a trabalhar, né, formar essas comissões, começamos a fazer a sensibilização do próprio Senar, no própria federação. A gente sabe como é difícil, né? É um sistema que é antigo, que tem muitos homens e ainda não estavam acostumados com mulheres, né, em sindicatos. Isso também já me deixou bastante animada para poder contribuir. E a gente tem trabalhado de formiguinha, um trabalho bastante pequeno, mas já de grandes impactos que a gente tem feito. E nesse decorrer também fui convidada para formar, na verdade, o Comitê das Mulheres da Sociedade Rural Brasileira. Que também o Brasil, como estava passando por um momento de crescimento, as mulheres, né, já, como eu falei, 2.000 mulheres no CNMA, e as associações buscando estar representando, trazendo mulheres, né, de representatividade para poder formar grupos, e eu fui convidada para ser coordenadora, né, do Comitê das Mulheres da Rural. E eu formei esse grupo. E foi desafiador. Não vou dizer que não, mas foi desafiador. Na verdade, cada uma dessas participações, elas se tornam desafiadoras porque, parafraseando, não está me ouvindo? Tá? Parafraseando a sua fala, inclusive, quando você diz que chega no congresso e se questiona, né, onde estavam essas mulheres na minha época, eu hoje pela manhã estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre essa questão de o quanto as coisas mudam e a velocidade com que elas mudam. Então, naquela época, você, eu, Lara, a maioria das mulheres estavam realmente trabalhando com a mão na massa, né? Estavam no operacional, estavam executando. E a gente percebe do próprio congresso, assim como dessas outras participações, a gente vê que são mulheres que já têm realmente uma bagagem, são mulheres que já têm uma vivência, uma experiência, que agora estão saindo desse operacional e trazendo essas experiências para outras mulheres, né? Então, a gente vive realmente um momento diferente. Quer dizer, os últimos 10 anos, principalmente, essa cadeia, né, ascendente que a gente vem de crescimento, de agregação, de compartilhamento. E eu vejo que, assim, de modo geral, cada vez mais a gente consegue trazer mais mulheres que antes nem se viam dentro desse processo, né? Porque a gente conversava muito, né, Lara? Assim, poxa, a pessoa trabalha, sabe que a mulherada tá trabalhando e tá lá, a gente chama para uma reunião, eu não vou. E às vezes tem essa questão, não vou por quê? Porque sempre era o homem que estava à frente, seja numa reunião do sindicato, de qualquer associação, quem ia era o homem. Então, dificilmente essa mulher eram poucas mulheres que iam. Então, ela sempre aquela coisa. Tanto é que a gente brinca, né? Quando um vendedor, um RT, um AT chega numa fazenda, pergunta quem é o dono da fazenda. Né? Ele não sequer tem a sensibilidade de perguntar quem são os proprietários, né? Porque aí eliminaria a coisa do dono, né? E aí talvez encontrasse aí essa mulher à frente do negócio, que a gente sabe que tem muitas propriedades com mulheres à frente. Então, eu acredito que dentro desse cenário você deve ter visto muita coisa também nesse sentido. Sim, claro. Eu sempre falo que
Eu acho que eu me vejo um pouco fora dessa caixa dos desafios das mulheres. Claro que o desafio, como eu te falei, são desafios que a gente enfrentou no início tudo, mas o desafio, muitas perguntas vêm para mim, o seu maior desafio como mulher, você teve algum, né, desafio tal, dentro da empresa tal? Claro, temos, mas eu falo assim, como mulher, como a gente veio com uma empresa, com mulheres já fortes juntas, né? Eu me lembro bem que quando a gente tinha um escritório aqui em Teresina, as pessoas precisavam passar, qualquer pessoa que fosse tratar, né, com a diretoria, né, com os nossos maridos, tinha que passar por nós, mulheres. Então passavam pela nossa sala, né? Então a gente percebia ali já aquela intimidação dos homens, né? Então eles ficavam meio assim, né, tipo, nossa, 4 mulheres aqui, né? Então a gente já percebia essa dificuldade, né, assim, dos homens verem a mulher dentro desse setor, né? Mas eu vejo que as mulheres têm se ajudado bastante. Quando eu assumi ser coordenadora, né, dentro do Comitê das Mulheres da Rural, eu tive de estudar também, buscar conhecimento, né? Eu acho que todas as etapas onde a gente entra para fazer essa contribuição, a gente tem que buscar conhecimento. E foi nesse sentido que eu fiz um diagnóstico também do que é que as mulheres estavam fazendo. Quantos grupos de mulheres a gente tem no Brasil? O que é que quais os segmentos que elas estão atuando? E foi aí que eu precisava buscar uma identidade para o meu comitê, né? E eu percebi que nesses mais 50 grupos de mulheres que nós temos hoje dentro do Brasil, atuando, né, e ajudando no segmento, elas estão capacitando as mulheres, elas estão ajudando na sucessão, ajudando essas mulheres a se desenvolverem, se fortalecerem, se posicionarem de maneiras diferentes, educação, ajudando na questão da tecnologia e inovação, em todos os sentidos. A gente percebe que tem um grupo ajudando. E aonde eu poderia contribuir, de alguma forma também, não fazer coisa diferente, mas fazer algo também que eu pudesse contribuir de uma maneira que não fosse sempre a mesma coisa, né? Foi aí que a gente começou a trabalhar com a questão da comunicação, a importância da mulher comunicar o nosso setor, né? E nós vimos que a nossa missão poderia ser uma missão não só dentro do Brasil de comunicar o setor de forma assertiva, de fontes seguras, que eu acho que é o mais importante, a gente procurar fontes seguras, a gente vê todos os momentos na mídia, nos jornais, um mito sobre o agro, né? E a gente precisava desmistificar isso. De que forma? Então nós vem com o intuito de comunicar o agronegócio de forma assertiva fora do Brasil também. Sim. E foi aí que eu fui buscar como que a gente poderia fazer isso, de que estratégia a gente poderia trabalhar de levar mulheres no Brasil associadas à sociedade rural e trouxesse mais associadas, porque claro que esse é o intuito também de todos os grupos, trazer mais e mais mulheres, de como a gente poderia fazer isso. Eu encontrei a Andréia Cordeiro na internet, eu vi que ela já fazia muitas missões internacionais, isso já me despertou assim, que ela poderia ser uma grande parceira. A Roberta Pafro, que vocês também devem conhecer, sim. Ela já havia participado de um congresso, né, desse congresso nos Estados Unidos, é uma cúpula americana, ela já tinha feito uma palestra lá em 2022, eu vi que também poderia ser uma porta de entrada da gente poder estar indo um grupo de mulheres participando desse congresso. E foi assim, aos poucos, a gente foi se comunicando, a gente foi com o respaldo da Sociedade Rural Brasileira entrando, e o ano passado nós fizemos o nosso primeiro plano piloto, né, de ir para Denver, que foi lá, né, o WIA, a gente chama de WIA, o Women in Agrobusiness. Elas são mulheres produtoras, que estão discutindo como nós aqui no nosso congresso todas as pautas importantes do setor, e eu vi essa oportunidade de poder levar também temas brasileiros, que a gente pudesse compartilhar e conectar com elas. E foi assim que nós fomos, só um plano piloto, eu, Andréia Cordeiro, Roberta Pafro, e levamos uma estudante conosco,
eles também abriram, né, uma oportunidade de bolsa de uma estudante. A gente levou uma estudante da Sociedade Rural, né, do Comitê Jovem, e a Sociedade Rural tem vários comitês, também posso falar um pouco também disso depois. E essa jovem foi conosco e foi contemplada com uma bolsa de 100% para participar de todo evento e se conectar com meninas, né, jovens da mesma área. Olha, foi muito bom. Estivemos com um stand lá, né? O ano passado a gente tinha um stand e lá levamos a nossa bandeira nacional. Todo mundo viu de longe essa bandeira. Nós éramos o único grupo de mulheres de outro país estar numa cúpula americana. Não tinha até então, nenhum país participava. Nós fomos os primeiros a participar, as primeiras a participar e levar brindes. A gente levou café, a gente levou um pouco de tudo para elas. Nosso stand foi um dos mais visitados. Elas queriam entender o que a gente... Curiosidade, né? Por que a gente estava ali? O que o Brasil estava fazendo ali? O que essas mulheres queriam? E foi essa conexão maravilhosa. A gente foi elas nos levaram nas universidades. A gente fez visitas em propriedades com elas. Tivemos alguns patrocinadores muito importantes que deram essa credibilidade. Sem isso a gente não faz nada, né? Sem dessas mãos dadas dos nossos parceiros. E então abrimos uma conexão muito forte, principalmente com jovens. Eles querem estar conosco, querem vir para o Brasil, fazer esse intercâmbio de jovens, e a gente tem estudado isso. Estamos fazendo vários webinars com elas. Elas querem trocar experiências com as nossas profissionais, nós queremos os profissionais delas, e assim a gente tem caminhado, né, juntamente com elas. Esse ano a gente está novamente indo, só que esse ano vai ser em Orlando, porque cada ano é numa parte dos Estados Unidos. Esse ano vai ser em Orlando, a gente está esse ano levando 15 mulheres. Uau! Então, esse ano já foram em 4 a primeira vez e agora 15. Estamos levando 15. E esse ano nós estamos com um espaço de palco, né? Esse ano o presidente da Sociedade Rural vai estar palestrando junto com elas, falando do mercado, da importância do Brasil. E foi esse intuito nosso. Levamos o Código Florestal Brasileiro na primeira viagem, falamos disso, falamos da nossa participação de mulher, o que a gente tem feito aqui no Brasil, qual é a nossa evolução, nossa contribuição, e falamos da importância do Brasil no cenário mundial como grande celeiro agrícola, né? Eu tenho uma curiosidade até para compartilhar assim também com a mulherada aqui, principalmente da nossa região, que quando a gente fala da Sociedade Brasileira Rural, acaba que eu não percebo, pelo menos não aqui no Maranhão, tanto interesse, e é como se fosse algo que estivesse distante. Então, eu queria que você explicasse para a mulherada, principalmente para a mulherada, não, mas não é só para elas, como que elas podem fazer para participar? Olha, primeiramente, a Sociedade Rural Brasileira tem realmente essa... as pessoas têm essa percepção de que a Sociedade Rural Brasileira é só em São Paulo, porque a sede dela fica em São Paulo. Mas ela é a nível nacional, tá? Então, é uma entidade centenária, já tem 106 anos, esse ano está fazendo. O principal papel, o objetivo dela é a defesa do produtor rural brasileiro. Ela tem vários assentos importantes, né, muito importantes, como ela participa do IPA, né, o Instituto Pensar Água, é uma das associações que está lá, levando as pautas mais importantes que a gente tem discutido, que está em pauta, para poder serem discutidas e voltar com uma resposta para o produtor. Na verdade, é um trabalho que eu tenho feito aos poucos, através do Comitê das Mulheres, levar essa entidade conosco, dessa importância que a gente precisa se associar e estar dentro de uma associação forte dessa, se aproximar, que não tem benefícios assim, eu vou me associar, vou ganhar um bônus aqui, vou ganhar, não, é a representatividade. Sim. É a importância dessa representatividade, dessa defesa mesmo. E como eu falei, ele tem vários comitês. Nós temos o Comitê da Sustentabilidade, o Tributário, o Jurídico, e esses comitês, todos os meses, de cada 2 meses, a gente traz reuniões, né, para serem discutidas e atualizadas. Então, tudo que tiver em pauta atual para passar para o associado é discutido. Às vezes abre também espaço para pessoas de fora também. Muitas vezes a gente consegue fazer reuniões também
para o público, não só associados. E é isso, uma divulgação que a gente tem feito. Eu acho que o presidente, né, esse novo presidente, que inclusive é meu cunhado, né, o Sérgio Bortoloso, ele tem feito um diferencial nessa gestão, que a gente vê que a sociedade rural brasileira, ela tem sido mais falada, tem sido mais, estado mais presente nos eventos, né? Então a gente vê como não só na AgriShow, ela é uma grande apoiadora, mas no GAF esse ano a gente viu lá agora, foi bastante um apoio grande. Então a gente tem buscado espaços também na área feminina, no CNMA. Esse ano eu também está falando da sociedade rural lá. Falei no GAF também dessa minha trajetória, da importância de sair de uma organização e ir para uma instituição. Então, aos poucos, a gente vai criando, né? Falando dessa entidade, né? Inclusive, várias mulheres que estão conosco nessa missão esse ano não conheciam a sociedade rural. E assim que a gente apresentou e falou dessa missão, já se associaram e a gente tem tido várias... trazendo várias associadas nesse intuito mesmo, de mostrar que para que vê, para que faz, né? E assim, é um trabalho de formiguinha também, né? E puxando, Lúcia, essa fala da Ediana, a sociedade rural brasileira, antes, ela tinha também aquele status do produtor, do grande produtor. Né, as pessoas ficavam nessa, eu não vou porque não é para mim, é o produtor, é o grande, eu sou médio, eu sou pequeno. Também tinha essa áurea de ser, né, um nicho diferenciado. Claro que depois que a gente começa a participar desses eventos, a gente percebe que não é. Mas também, ao mesmo tempo, a gente percebe como nós do agro não nos comunicamos direito com o nosso público mesmo. Aí você fecha dentro da caixa, tu imagina quem está fora. Né? Porque, a sociedade rural brasileira é um clube de bolinhas, o CNA é outro clube de bolinhas. Então, assim, ficava tudo muito restrito, que eu digo no sentido da comunicação, né? Aí eu acho que foi realmente a falta de ter mais mulheres dentro, porque a mulher fala para danar, né? Já comunica logo, já explica logo, já diz que não é dessa forma, mas é bem interessante, porque como a Diana falou, a gente não vê aqui no nosso estado, principalmente, olha que a gente está inserido em tudo quanto é grupo, conhecemos geral, né? Esse comitê formado aqui, a gente pode estar falando besteira, mas eu não conheço ninguém do estado que esteja participando de um comitê nesse sentido. Assim, esse ano vocês vão em 15 mulheres para Orlando, e quando seria, Lúcia? Nós vamos de 20 a 27 de setembro esse ano. Só deixa eu falar um detalhe. Também nós temos representantes regionais, tá? Sim. De Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mas tudo é questão do que nem você falou. O Brasil é muito grande, a logística é grande. E a gente, para se deslocar, principalmente como a gente está aqui no Nordeste, para ir lá para o Sul, tudo é custo, né? Então, a associação ela é sem fins lucrativos. Aí a gente já entra naquela situação de como é que eu vou estar em todas as feiras do Brinco-Comendo, eu quase fiquei louca. Eu quero ir em todas as feiras do Brasil, preciso ir lá para falar da sociedade, do comitê. Mas é muito difícil. Então eu acho que nesse primeiro ano, que foi criado em 2023 o comitê, foi o ano da identidade. Eu acho que foi esse ano de buscar o que fazer, porque a gente também não pode dar tiro para todo lado. Foi por isso que eu quis respeitar mesmo o que os grupos já estavam fazendo, para não ter que fazer, né? Então, foi o primeiro ano, esse ano de preparação. Esse segundo ano, ele já vem já com os projetos, já de parcerias, de a gente ir mais às regiões. Esse ano a gente já fez uma em São Paulo, já fizemos uma aqui no Piauí. A gente está querendo que as associadas apresentem as suas regiões, para a gente ir buscar e falar sobre a sociedade rural. Então, é esse trabalho que a gente tem construído, e não é de um dia para o outro, Então é devagar e claro, eu queria estar em todo lugar para estar falando aí do nosso comitê. Mas nossa missão vai ser em Orlando esse ano, de 20 a 27
a nossa missão. Ai, que bênção, que bom. O Brasil vai estar bem representado, com certeza. Ano que vem, Andréia é um amor, né? mais. Andréia é um amor, ela... A comunicação é o nosso SAI, né? Sim. Nacional. A gente já tem conversado com outros países do Mercosul, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Eu já estou em conexão com essas mulheres para poder trazê-las, para poder vivenciar também aqui com a gente. A gente pode ir para lá e trazer essa troca, né? Também tivemos participações com mulheres de Portugal, né, da língua portuguesa, já conversando com a Europa, e aí abrindo, né, esse leque, né, falando nas embaixadas. Sim. Então é um trabalho mais... Não, é um trabalho que tem, que você falou, de base, tá engatinhando, são 2 anos, né? Começou logo após a pandemia, que foi também que teve um boom gigante nisso. Como você falou, e no CNMA, a gente estava falando, nós participamos desde a 2ª edição, né, Diana? A gente vai desde a 2ª edição, esse ano já são 10 anos, começou com 500 mulheres, o ano passado tinha quase 3.000, esse ano não sei como é que vai ser. A gente está até vendo, inclusive, uma invasão masculina no nosso congresso. Tem que andar juntos. Sim, não, mas quando eu falo assim, porque eu me lembro que na primeira edição que a gente foi, que foi 2019, foi o Paulo Herman, era o palestrante. E a palestra dele era logo após o almoço. E eu me lembro bem que ele entrou assim, ele falou, meu Deus, mas vocês vieram todas, tipo assim, cara, depois do almoço vocês estão todas aqui. Eu não tinha me preparado para um grupo que viesse perguntar, viesse falar. Então a gente depois do almoço. Não, ainda mais assim, ó, quem sai do interior e cai na capital São Paulo, né? E aí essa avidez que as mulheres têm de querer aprender, como você está falando da tua trajetória. Você quis estudar, você quis aprender, você quis colaborar. E isso, Lúcia, é o que muitas vezes a gente tenta passar aqui, né? Nos grupos de mulheres, nos grupos, tanto os grupos regionais como os nacionais, a gente acaba participando de vários grupos. E de chamar essas mulheres e dizer, olha, você consegue e você pode fazer a diferença dentro da tua propriedade, dentro da tua porteira e pós-porteira, de trazer todo esse teu conhecimento. Porque você poderia ter chego de São Paulo, de Araraquara, que eu imagino já é uma big de uma cidade, há 36 anos atrás também era uma big de uma cidade, e ter ficado o tempo inteiro pensando, mas eu poderia ter voltado, eu não quero ficar aqui não é pra mim, aqui é muito quente, o que eu tô fazendo aqui, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho estrutura de energia, eu não sei como é que era o Piauí, eu tô falando de nós aqui em Balsas, que faltava luz um dia sim, um dia não, Sim, isso também. A geladeira gás. Então assim, aquele parto... A energia tem que tomar banho de rio. Sim, e hoje, quando você fala de querer participar de tudo, quantas vezes a gente tem que declinar de convites, porque a pessoa chega assim, olha, na dia tal tem um evento e a gente gostaria muito da tua participação, daí você fala, então, o meu aeroporto mais próximo fica em Imperatriz, eu tenho mais quase 400 quilômetros, e a logística de voo são 3 voos por dia. Aí a gente, claro, fica triste de não poder ir, de não poder participar, e explica para a pessoa assim, pelo menos para nós tem que ser com uns 15, 20 dias de antecedência, justamente por causa disso, porque não é para você, para a gente ir para o congresso, 800 quilômetros e de volta para chegar em casa, e mais o tempo de voo, e quantas vezes a Ediana já ficou lá que voo não sair. Então assim, a gente quer fazer parte, a gente quer participar, mas ao mesmo tempo a gente sabe das dificuldades que acontecem, né? Soninha falou muito do GAF agora, que inclusive eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, Lúcia, nessa edição, o tanto que as mídias televisivas deram importância, que antes não era. É que é o segundo, né? Itapu, ano passado, eles trabalharam bastante a mídia, mas não era o primeiro, né? Esse ano foi muito divulgado, foi muito bem. Especial, né? Foi. Atenção.
Foi muito conteúdo, né? E assim, muito rosco em si, porque querendo ou não, a gente se conhece, né? Ai, fulano tá lá, ciclano tá lá e quando a gente não conhece, mas a gente reconhece. Exato, né? Quando a gente não conhece pessoalmente, a gente conhece aquela coisa que o brasileiro fala. Eu sei quem é. É verdade. E eventos são muito importantes para a gente participar, para a gente buscar essas conexões. Eu também estou lá junto com a Jaque, no Canal Rural, na Protagonista. Não tinha nada a ver comigo comunicação, sabia? Falei, gente, como é que eu vou comunicar um negócio que eu não tenho essa expertise? Não, então tudo é questão da gente querer aprender. Exato. Então hoje eu ajudo, né? Sou uma das embaixadoras do algodão, né? Lá tem as embaixadoras do café, tem do empreendedorismo, tem da gestão. Então assim, a gente vai buscando esse conhecimento para poder contribuir de alguma forma. E esses grupos, eu vejo assim, eu participo de 2 grupos grandes de associações grandes, que é a CNA e a Sociedade Rural Brasileira. Sim. Eu vejo cada papel, como é importante. Na CNA, né, junto com a Comissão das Mulheres, a gente trabalha muito essa ponta, como você está falando, né? Essa ponta junto no sindicato, de trazer essas mulheres para poder se capacitar, para trabalhar, ajudar nessa parte da saúde, trabalhar mais no social, né? Então, são trabalhos diferentes, mas que de formas importantes, né? Quando eu falo de ir para Orlando, já é um outro grupo de pessoas e um outro propósito, com outras buscas de conhecimentos e conexões, né? Então, por isso que é bom a gente participar não só de um grupo, mas de vários grupos para a gente poder usufruir, para a gente aprender juntos, né? Das pontas, da ponta, do meio até o outro lado, né? Uhum. E eu me sinto assim bastante feliz de poder estar aprendendo ao lado de outras mulheres. Eu aprendo todo dia junto com a Anne, junto com a Rossana, junto lá no sindicato quando a gente vai, aprendo todo dia com a Andréa Cordeiro, com a Roberta. É importante a gente estar sempre juntas em grupos que a gente possa não só se fortalecer, sim, mas a gente possa aprender, né? Não, e tem mulheres, né, Lúcia, como você está dando um exemplo, tanto da Roberta quanto da Andréia. Aí a gente tem também Carolzinha, que são mulheres que estão defendendo o nosso segmento e que não são dentro da porteira, não estão elas estão fora da porteira, mas assim, elas não vivenciam esse mundo, e são mulheres que vieram justamente para... E trabalham diretamente. Sim. Isso é muito importante. O trabalho da Roberta, para mim, foi muito importante. E da Andréia Cordeiro, com as missões. Sim. Nossa, a gente tem feito, assim, muito, vai ficar muito bom esse nosso lado, tá? E 15 mulheres. A gente vai poder, a gente está com parcerias importantes esse ano, a gente já vai em propriedades, a gente vai ter palestras. Então, só que a gente está indo num evento internacional, a gente já está escutando, né? Mulheres como a gente, né, que também tem desafios, e mesmo que seja em outro país, mas que é tudo a mesma coisa. A gente está querendo aprender, todas elas, tanto com a gente como com elas. Mas é isso que faz a gente fazer o nosso trabalho de comunicação, né? Comunicar o Brasil, de levar, esse ano a gente quer levar a questão da segurança alimentar, levar outros temas, tudo em inglês. A gente tem o maior carinho de fazer tudo em inglês, né, com um QR Code, para que elas possam acessar a hora que elas quiserem. Então, é um trabalho, né? Então é fácil, a gente tem aqui os nossos desafios diários, né? Lúcia, quando você fala da questão da missão, por exemplo, a mulherada tá escutando, pode falar assim, mas eu também gostaria de ir. Então, assim, vocês têm um grupo que é o grupo que está sendo organizado, igual você falou, a questão de verba, mas se a pessoa falar assim, não, eu quero ir por minha conta, mas eu quero participar, quero conhecer, como que ela faz? Ela entra em contato com a equipe da Andréia ou através da própria Sociedade Rural? Isso. Essa missão é a nível, quem quiser participar pode, mas tem um requisito que é se associar, ser associada, né? E ser produtora rural ou estar em algum segmento do agro, seja advocacia, seja um escritório, seja
Uma atuação direta. Exatamente. Então, pode ser qualquer pessoa participar, e é o que eu quero, que mais e mais pessoas vejam esse nosso trabalho, né? Se não é agora em Orlando, que seja na Europa, ano que vem, que seja, né, na América do Sul, e assim vai. Então, entrar em contato, a gente tem o nosso Instagram, né, Sociedade Rural Brasileira, que pode estar procurando, SRB, né, e ir lá se informar, né, e entrar em contato com a gente através dali. Que aí o pessoal da comunicação vai passar as orientações e como não faz porque esse ano a gente vai fazer inscrição e tudo, né? Isso é muito bom, porque incentiva, né? Estimula. A gente sabe que tem muitas brasileiras, né? Que moram, que já têm residência mesmo em Orlando, que são do agro, né? Que tem conexões. Então, que pode aí também vir a somar, vir a compartilhar, né? Experiências também, né? Tudo vira oportunidade. E a gente vai vendo como é que vai ser, se é 15, se é 20, se é 30, a gente vai crescendo junto com os desafios, né? Sim, sim. E aí você... Caravana. Maravilha, né? Mas eu acho que é aquilo que a gente falou antes, né? Você tá fazendo o trabalho de formiguinha, começou, eram 4, já são 15. 2026... O céu é o limite, né? O céu é o limite. Então, mas eu tenho uma outra curiosidade. Você falou da questão dos comitês e também você falou da questão da atuação de modo regional. E a gente já comentou sobre a questão das dificuldades geográficas, mas hoje, né, com a facilidade da comunicação de modo geral tecnológica. Então, por exemplo, também para quem quiser não só se associar, mas se quiser participar dos comitês, tem algum canal mais específico ou também através das redes sociais, dos e-mails da própria... Porque depois também a gente pode colocar no post aqui, a gente pode acrescentar essas informações dos links para comunicação também com a SRB. Mas, por exemplo, para os comitês, quem quiser fazer parte de algum comitê, aqui na região Nordeste, vamos dizer que a mulher queira participar de um comitê, como que ela faz? Ela pode participar? Como que funciona? Para participar do comitê tem que se associar, né? Tem que estar sempre o requisito, o primeiro passo da propriedade rural para poder participar do comitê, né? É como eu falei, tem algumas reuniões que, através do Instagram, né? Do site, a gente tem reuniões que são abertas, né? Não só para associados, mas também para o público em geral. Mas geralmente não, o requisito é que se associe para participar do comitê. E quando a gente for fazer algum evento, claro que se a gente vai fazer um evento aí na região de Balsas, sim, comitê da mulher, a gente vai convidar 60 mulheres, essas mulheres vão ser convidadas, não precisa associar para participar do nosso evento, né? Mas é um momento que a gente vai estar mostrando a associação, né? Como é que faz para participar, tudo. Então é um modo também de a gente estar indo nas regiões, mostrar o nosso trabalho e trazer mais associadas, né? Interessante isso. E interessante e convidativo, né? Porque eu acredito que as mulheres tenham que participar, sim. Nós vimos nesses 5 anos, né, Lúcia? Você deve ter visto aí também mulheres que caíram de paraquedas na gestão das propriedades em função da pandemia que a gente viveu, e que eram mulheres que estavam alheias a isso, eram mulheres que não estavam inseridas de fato na propriedade, algumas porque não queriam, outras que muitas vezes o marido também não fazia muito gosto. A gente sabe dessas funções todas. E quando a gente conta, assim, né, a tua trajetória, quando a gente conversa aqui a respeito disso, esse chamamento, nós sempre falamos isso aqui, eu e a Diana, escutem, observem, vejam como vocês podem realmente estar preparadas para isso, né? Nessa função de, cara, você produz quanto? Não sei. Você produz aonde? Não sei. E nós já escutamos histórias aqui de mulheres que não sabiam onde ficava uma propriedade. Elas sabiam que a propriedade era no município tal, mas elas não sabiam que tivesse que ir socorrer. Tipo, você precisa levar uma peça urgente, eu não sei onde é que fica. Né? Assim, não tô desmerecendo ninguém, mas a pessoa que deu entrevista para nós contou o fato nesse sentido.
Então, e quando você se depara com isso, como a gente já tem reiterado aqui nos nossos bate-papos, de você ver uma folha de pagamento, de você ver quanto, se você colhe 100 sacas, eu estou dando só um exemplo básico, e você para ver que para produzir essas 100 sacas você vai gastar quase 80 sacas, aí muitas mulheres ficam nesse desorientação, vamos usar essa palavra assim, e de não ter essa rede de apoio, de não ter como contar, porque ela não se fez inserir, ela achava que ela não era pertencente a um lugar que ela já é pertencente. Mas não realmente se preocupar com isso. E eu vejo, Lúcia, eu não sei você, e eu vejo isso muito hoje também, depois, né, desse boom que foi as mulheres do agro, nacionalmente falando, eu vejo muitas mulheres que estão, né, nesse fervor das mulheres do agro, e que muitas vezes também não sabem o que está rolando. Ela só é uma mulher de renome que está ali, tem propriedade, o esposo tem propriedade, a família tem propriedade, mas ela não sabe absolutamente nada do falando da administração, exato. E eu fico nessa preocupação de você não se sentir assim, você não precisa invadir, né? Que nem você falou, a família inteira foi trabalhar, mas se de repente tivesse um acordo entre os irmãos que não, a gente não quer nenhuma das esposas, eu sei que você tem um respeito nisso, mas a gente não precisa ficar alheia, 100% alheia, não, né? Não. Importante a mulher estar atenta, sim, com certeza. Eu não sei se isso é sendo de qualquer jeito, casou. Mas é que nem você está falando, Lara, mulheres e mulheres, né? Infelizmente tem isso mesmo, de ela realmente não quero saber, eu só quero usufruir, existe mesmo, né? De não faço parte desse mundo, né? A minha função é outra, e existe, né? Mas é importante, sim, no meu caso, eu acho que no meu, e não só o meu, como nas minhas cunhadas, a gente começou juntos, entendeu? Fazer parte do processo é muito importante para os nossos filhos também, né? Sim, sim. Eu vejo que nós criamos os nossos filhos para o negócio. Sim. Então a gente fazia questão de estarmos em todos os momentos na fazenda. Então, por mais que eu tenha família em São Paulo, a gente tinha nossos familiares, mas a gente tinha esse intuito de estar na fazenda, porque ali era o negócio nosso. É dali que a gente nosso sustento, né? É dali que nossos filhos vão estar no futuro. Então era Natal, era Réveillon, era Páscoa, era Carnaval, a gente fazia tudo junto na fazenda. Sim. Então, para realmente valorizar e a mulher é importante que ela tenha um posicionamento dessa forma, porque a sucessão, como é que vai ser se a mulher se posiciona assim, né? É verdade. Nem aí, né? Então a gente, nesse sentido, eu acho que a mulher tem esse papel muito importante de preparar o ambiente da sucessão, né? Mesmo sabendo que não é só isso, né? Sim. Mas ela tem que estar por dentro, sim, de todos os assuntos, né? Aproveitando essa deixa, Lúcia, como está hoje, depois desses quase 40 anos aí, você falou no início também sobre essa questão do preparar para a sucessão. Hoje, todas vocês, as mulheres que chegaram, continuam atuando nas suas, vou falar entre aspas, nas suas funções? Teve algumas alterações ao longo do caminho? Esses filhos, eles, alguns ou todos, ou a maioria de alguma forma, estão participando? Como que vocês estão, ou como vocês têm feito, ou como que está preparada essa questão da sucessão para vocês, até para compartilhar com os demais? Nós 4 mulheres, né, como eu falei lá atrás, né, cada uma foi, no meu caso, eu vi a minha participação fora também de outra forma, como elas também viram. A profissionalização chega e a gente não está tão preparada, né, para aquele momento, e os nossos filhos vêm vindo, né, estão chegando. Então essa sucessão nossa foi com os nossos filhos. Hoje tá os homens, né, estão 5 homens, o meu mais novo, né, que é o mais novo da família. Então são os homens estão trabalhando nessa sucessão. As meninas, como não quiseram,
cada uma quis fazer duas e três arquitetas, outras quiseram trabalhar com a parte da saúde, casaram aqui na cidade de Teresina e aqui formaram sua família. E então, nesse processo hoje, nossa empresa, nós somos conselheiras, né, nós mulheres, nós 4 estamos ainda, né, nessa parte de, como vocês falaram, a gente quer saber, a gente tem essa contribuição ainda de algumas decisões, mas mudou esse cenário nesse sentido. A sucessão veio, eles estão ali, os gerentes estão ali com a gente e tá tudo bem. Hoje você está sediada em Teresina. Moro em Teresia. Mas eu vou nunca fazenda, né? Sim, agora é bem mais prático para chegar também, né? Rapidinho. Eu faço um triângulo, minha vida. É Teresina, Uruçuí e São Paulo. Então a gente faz muito isso, porque ainda eu vou muito para lá, né? Mesmo porque tem ainda essa parte do social ainda que eu acompanho, algumas coisas ainda. E a gente contribui ainda dessa forma, né? É porque é uma atividade que não para, né? Quando a gente usa essa frase, realmente o agro não para, não é por nada, é porque é o ano inteiro, né? Foi-se o tempo que produzia-se na nossa região uma safra por ano, né? Acabou. E assim, né, família, cada uma tem a sua Particularidade. E a gente vê que não é fácil, claro que não, mas eu acho que do jeito que foi feito, né, dessa introdução dos nossos filhos, foi muito bem conduzida, e eu acho que cada uma tem a livre iniciativa de estar onde está hoje. Nossa família, nós chegamos aqui em 4 casais, hoje nós somos 44, nossa família, então nós enraizamos profundas mesmo no Piauí, e eu sou ainda a única que não tenho netos. Acho que por isso que eu tô aí nessa loucura, eu quero isso, que eu vejo que tem as minhas cunhadas, né, que lá atrás já começaram com os netos, isso também vai chamando para uma nova missão. Sim. Então é uma evolução, tudo é um caminho, né? Então a gente faz parte ainda de uma certa forma, claro, junto com os maridos aqui, com os filhos, a gente tem uma salada de fruta aqui, né? Então, eu imagino. Aí a cobrança vem, né? É preciso. Mas tem que esperar. Como eu disse, foi a última a ter filha, vai ser a última a ter neto. Calma aí que já vem. Eu tô. Lúcia, mas o que eu vou fazer? Você acabou de deixar uma deixa aqui, você deixou uma dúvida aqui no ar. Quais são os próximos passos da Lúcia? Olha, o que faz parte desse planejamento aí? Eu não quero parar, eu acho que eu tenho muito a contribuir, eu tenho uma vontade muito grande de fazer o social, eu gosto muito dessa parte. Meu marido é o presidente da PIPA, né, lá em Uruçuí, da Produtores de Algodão, Associação Piauiense de Produtores de Algodão. Lá nós estamos desenvolvendo já um projeto social junto, já existe há 5 anos esse projeto, eu quero continuar contribuindo. São com mulheres empreendedoras, fazem bonequinhas com enchendo algodão. A gente está fazendo agora um outro projeto, Amor e Algodão, com elas. Aqui em Teresina, eu tenho também, ainda continuo no projeto junto com as mulheres empreendedoras, né, de negócios do Piauí. Quero contribuir, vou continuar com Entre Laços. Então, eu acho que estou aqui na Rural ainda também com vários projetos para o ano que vem. A gente já tem várias coisas para fazer, então dar continuidade, né, continuar fazendo e poder... Eu me abasteço e quero abastecer o outro também, né? Eu acho que é importante essa troca, e onde eu puder contribuir, que eu puder ter mais conhecimento, buscar para poder ajudar, vou buscar, né? Isso é maravilhoso, porque não dá para parar, Lúcia. Se a gente parar, a gente pira, eu acredito, assim, sabe? Eu brinco com o pessoal, mas você faz parte de tudo isso. Aí eu fico pensando, cara, mas que tudo isso que eles estão falando, que eu não vejo dessa forma, que é esse tudo isso, né? Porque cada coisa é uma coisa e não dá, se você não veio aqui para ajudar, eu não consigo entender. Eu aceito que tem pessoas que não querem, mas eu prefiro estar ali também de frente, ajudando, tentando fazer a diferença,
para algumas mulheres e aprendendo demais com elas, né? A literalmente sair da nossa bolha, do nosso foquinho ali, de muitas vezes ficar só pensando naquilo e pronto. Tipo assim, a minha vida se resume a isso e eu não olho pro lado. E é por isso que, de repente, você também tá nessa função, né? Eu brinco com você, Dona Anne, Soninha. E olha, eu não falei de Mulheres em Fibra, talvez Soninha. Eu ia dizer Dorinha, porque também vi no book. Aí eu falo, Soninha, quando eu vejo a Soninha tá em tal... Eu falo, meu Deus do céu, eu brinco com ela, digo, Fia, tu não vai parar, não? Eu penso assim, olha, eu completei 60 anos esse ano, né? E quanto que eu achei que eu estar hoje no Comitê das Mulheres da Rural, né, da Sociedade Rural Brasileira. Então, acho que eu não sei o que pode ser amanhã, mas eu tô aberta, sabe? Eu acho que é isso, a gente... hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar em outra coisa, mas eu quero contribuir, né? De alguma forma, ninguém é perfeito e tem sempre ter essa humildade de querer buscar o conhecimento e ninguém faz nada sozinho. Eu tô aqui no comitê sozinho, eu tenho minhas parceiras aqui, eu tenho ali na Protagonista, tenho a Anne ali junto à CNA, junto com as Mulheres de Fibra. E é isso, eu aprendo um pouco aqui e ali e a bagagem vai crescendo, né? E até porque ser sexy ainda é muito jovem, né? Eu fiquei com uma curiosidade aqui, Lúcia. Quando você fala, por exemplo, que você participa desses grupos todos, uma coisa que me veio à mente agora aqui é que, assim, esses grupos, de modo geral, que você participa, cada um tem como foco principal, vamos dizer que a participação, essa presença feminina, mas eles são trabalhados de formas diferentes e isso de alguma forma possibilita que, se, por exemplo, se você tiver uma ideia, não, isso aqui eu encaixo melhor nesse grupo, porque nesse grupo aqui é mais fácil de ser concretizado, isso aqui já funciona melhor nesse outro grupo. Tem isso? Tem, porque a experiência que a gente já adquire, né, no decorrer do tempo, a gente vai vendo. Por exemplo, são grupos diferentes, como você falou. São pessoas diferentes, com intuitos diferentes e com necessidades diferentes. Então, é aí que a gente tem que entrar com abastecer esses grupos de formas corretas. Porque não adianta você querer pôr dentro da caixa de uma caixa, como posso dizer, uma caixa de sapato numa caixa de televisão, entendeu? Então, porque não funciona. Sim. Então, as coisas não se conectam. Então, a gente tem que saber a necessidade de cada grupo para poder trabalhar aquela necessidade. Por exemplo, às vezes você tem um grupo, que nem nós somos aqui das mulheres do agro, tem alguns grupos que são mais, a necessidade delas é trabalhar a liderança. A gente precisa fazer com que essa mulher se autoconheça, que ela tá lá na propriedade, mas ela não se enxergou ainda que ela tem uma missão maior que aquilo, de estar ali como só ajudante na cozinha, né, na família, mas que ela pode ajudar em alguma outra coisa, ela pode vir para o sindicato ali procurar capacitação, ela pode crescer. Então são necessidades que cada grupo tem a sua peculiaridade. Já veja em outros grupos, como na Rural, já é outro abastecimento, ela quer se conectar internacionalmente, a gente precisa estar mostrando, dar esse suporte de ser a voz, trazer um conhecimento mais assertivo do agro brasileiro, com temas que estão aí falando o que é segurança alimentar, qual é o nosso... a legislação tributária de hoje, o que é o direito à propriedade, o que é segurança jurídica, são temas que a gente tem que falar com outro público, né? E poder estar comunicando de outra forma. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho em cada grupo. Eu vejo Agroligadas tem um papel maravilhoso, adoro, eu sou super fã desse grupo. Tenho grupos do Núcleo da Bahia, que elas também trabalham com o algodão que aquece, tem um programa social bacana. Então, cada um vai trabalhar dentro daquela necessidade, né, para poder atender esse público. Então, a gente vai aprendendo um pouco de cada um, né, isso que é bom.
A gente está sempre aprendendo, né? Isso é bom demais. Lúcia, encaminhando aqui para a gente fechar esse nosso bate-papo, o que nós não falamos? O que você gostaria de compartilhar mais, que a gente não perguntou, ou que a gente talvez não saiba, né? E aí, por isso não perguntamos, mas que você queira contribuir? Fique à vontade. Nossa, a gente já conversou tanta coisa. Eu acho que foi um bate-papo bom. Eu acho que eu falei mais que vocês, que eu só falo eu falo bastante, mas assim, o que eu gostaria de deixar como recado, se forem minhas falas finais, é realmente que a mulher, ela procure cada vez mais conhecimento, se aproxime de associações que possam lhe fortalecer, que possam lhe conduzir da melhor forma, seja em qual fase da vida essa mulher esteja, se é lá na ponta, precisando desse apoio inicial, de conhecimento geral do seu negócio, de como conduzir essa propriedade, procurar grupos que auxiliem ela nesse sentido. Se essa mulher precisa de grupos que precisem ter jamais a outro nível já saindo dessa parte da gestão, querendo voos mais altos, vai procurar outros grupos. Então, mulher, eu vejo assim, empoderamento feminino, eu não gosto dessa palavra, mas eu gosto muito do positivo. Também não gosto dessa palavra. Então, a minha palavra seria posicionamento, que a mulher procure cada vez mais se posicionar. É importante que ela tenha isso em mente, seja onde for, dentro da sua propriedade, dentro da sua casa, dentro do seu negócio, porque uma mulher posicionada, ela posiciona todo mundo, né? Exato. Todo mundo se vê. Exato. E ela ocupa, né, o lugar que é dela, né? A gente em nenhum momento fala aqui também sobre ocupar além do que é o lugar dela, e o lugar que ela vai ocupar sempre é aquilo que ela vai escolher, dentro do contexto, da realidade dela, das necessidades dela. Porque a gente vê muita mãe, tipo, mãe de primeira viagem, tá ali começando, que foi, né, você passou por isso, né, Lara passou por isso, quer dizer, tem tantas mulheres que já passaram por isso. Poxa, você tem já muita gente com experiência, então por que não, né, conversar com quem já fez aquele caminho? Exato. Né, você queima etapas. Eu participei lá do painel do GAF, né, dia 6, e uma das perguntas que a Camila me fez para nós, né, todas depois, foi: qual foi o maior desafio invisível? Olha só, que palavra linda. Eu falei, meu Deus, cadê esse desafio? Mas assim, a gente no questionamento, quando a gente começa assim, já se autoconhece, né? Eu acho que o maior desafio invisível foi realmente o interno meu. De realmente eu sabia, assim, será que eu sou capaz? Quando eu fui convidada para participar primeiramente lá atrás, de assumir um posicionamento dentro da minha empresa, será que eu tenho capacidade? Eu não sei, eu nunca fiz isso, não tem nada a ver com o agro, eu tive que procurar minhas habilidades, né? Tive que procurar, né? Então esse é o maior desafio invisível nosso, é esse, a gente precisa vencer o medo, vencer essa falta de credibilidade que a gente tem interna como mulher, buscar conhecimentos para que nos fortaleça e tire todo esse sentimento, essa autossabotagem que nós fazemos conosco mesmas, né? Então, eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer, tirar esse fantasma da nossa vida e procurar nos fortalecer nesse sentido. Quanto mais você se capacita, mais você se habilita, aquilo que é te proposto, te fortalece, te dá coragem, né? Então é isso que eu gostaria de estar podendo passar para as mulheres aí hoje. Não tenham medo do invisível, sejam visíveis, né? Não, e eu acho que uma coisa que não é que pese, mas que nós temos uma consciência grande, Lúcia, é o seguinte: nós estamos fazendo um caminho que outras mulheres vão passar por ele. Né? Nós estamos literalmente, como você falou, você é do grupo protagonista. Se nós formos analisar desde o primeiro congresso até hoje, quando deu esse boom no grupo de mulheres do Brasil inteiro, nós estamos fazendo um protagonismo totalmente diferente na área do agro. E como a Diana falou, cada mulher, mas que cada mulher, cada uma de vocês que nos ouvem, procurem ser a rainha do tabuleiro, independente do teu tabuleiro, seja a rainha desse tabuleiro, que é uma peça extremamente importante no jogo de xadrez.
né? Ela é fundamental no jogo de xadrez. Então, independente do tabuleiro que você esteja, seja a rainha, se posicione como tal, né? A gente não precisa impor, eu sempre falo, esse negócio de, a mulher precisa impor. Não, a gente não precisa impor nada. Nunca precisou impor, porque a nossa presença já é de extrema importância. E homem inteligente, homem bem-sucedido, quando eu digo sucedido não é só financeiramente, eu digo homem bem-sucedido enquanto homem, ele sabe o protagonismo e a importância dessa parceira que ele tem do lado. E é por isso que ele deixa a gente fazer tudo como o seu, né? Meu Deus, onde é que tá a Lúcia? Tá voando. É muito importante essa parceria do homem e a mulher, né? Então, eu acho que esse equilíbrio é muito saudável dentro do negócio também. Sim. Né? Então, no meu ver, eu só tô aqui hoje, né? Pelo apoio que eu tenho da minha família, né? Claro, do meu marido, ele me acompanha dessa evolução. E eu percebo nele, né, que ele se orgulha da minha trajetória. É muito bom a gente olhar e ver essa parceria nos meus filhos, né, vendo meus sobrinhos. Quando eu estive esses dias lá, que eu fui fazer esse painel no GA, que eu fiz questão de colocar toda a minha família no telão. Eu acho assim, gente, pra mim a família é tudo. Sim. Pra mim foi tudo. Né? Então, se eu tivesse essa família hoje, desde quando eu comecei, o apoio das minhas cunhadas não tem irmã, tenho irmãs, né? Minhas irmãs, essas minhas cunhadas são minhas irmãs, né? Eu só tenho irmão homem. Então, eu vi todo o apoio delas, tudo. Então, minha sogra, eu não falei da minha sogra, uma pessoa assim, inspiradora. Sempre eu faço questão de falar dela, uma educadora. Ela também ela foi uma mulher de 42 anos, viúva, que passou por situações muito difíceis. Ela sobreviveu a essa loucura toda de mundo masculino, de problemas de pessoas que quiseram se aproveitar, né? Então, essa força ela nos trouxe, né? Vai com seus maridos, andem, caminhem juntos, né? Estejam por dentro de tudo, que ela passou por isso. Sim. Tanto que para nós. Sim. Né? Então, todo esse processo foi preparado, né? Ela pôde estar ela caminhando conosco, né? Nessa caminhada. Ela sempre nos fortaleceu, e até hoje, né? Ela foi vice-prefeita, já foi vereadora. Então, sempre inspirando a gente, né? As mulheres. Então é bom demais ter esse lado feminino forte, né? Minha mãe também é uma grande empreendedora. Então, assim, a gente começar a olhar ao nosso redor, a gente vai ver que as mulheres sempre foram fortes. Não dava essa visibilidade, não tinha esse protagonismo, né? E que hoje a gente vê com os olhos mais ainda, né, aguçados. Olha, minha mãe foi naquela época, né? A gente começa a pensar, né? Exato, honrar as histórias, né, Lúcia? Então é isso. Nós temos toda uma sensibilidade diferenciada, nós temos uma visão sistêmica de tudo, e o nosso diferencial é esse. Quando eu falo de comunicar fora, a gente fazer essa porta-voz é fazer esse lado feminino, sensível, delicado. Ninguém vai lá fazer polêmica nos Estados Unidos. Não, claro, não, a gente já tem muita gente para fazer isso também, né? Melhor. As práticas, o nosso trabalho bem feito, para o Brasil, com grandes, né, sustentável, né, nós somos, fazemos de forma mais leve sempre, né? É verdade. Lúcia, redes sociais, se as pessoas quiserem te seguir, Instagram, enfim. @Lúcia Bortoloso no Instagram. A Sociedade Rural também brasileira, pode pôr SRB, já vai aparecer lá no Instagram. Também srb.org.com, né, que vai ser lá o site, para vocês também entrarem, para vocês verem o trabalho da Sociedade Rural, né? Se associarem, participar dos se associem, venham com a gente, nós estamos aí com todo o gás. É uma proposta diferente, é uma proposta que todas as mulheres podem ser as porta-voz, e mais, a gente quer preparar essas mulheres, que é o mais importante para serem essa porta-voz, né? Sim. Como eu falei, a gente está querendo também temos projeto de criar grupos de estudos de mulheres. Ai, coisa boa. Tem muita coisa para acontecer. Amém. Ele quer sim. Muito obrigada. Estão convidados. Coisa boa. A Rural Brasileira. Viu? Eventos, não é todos os eventos que a gente faz lá que só associado participa, né?
A gente sempre fica ligado aí no Instagram da Rural para vocês verem o que está acontecendo, né? Pra gente poder também... A gente vai estar no congresso, então quem sabe também lá, né? Porque a gente se vê assim rapidinho, o dia de Campo da Progresso a gente se vê ali rapidinho, mas é muito social lá, então um corre para um lado, outro corre para o outro, né? E a gente dá aquele oizinho ali e já vai fazer as outras coisas. Mas Gisela é uma querida minha aí de Barro, assim, nossa, ela é protagonista também junto com a gente no canal Rural, então ela também faz um grande diferencial, parceirona também. Então, Lúcia, muito obrigada, tá? E gratidão, né, por todo essa força que você dá para as mulheres dentro, fora e pós-porteira. Continue assim, que Deus te abençoe, que você possa iluminar cada vez mais mulheres, independente se do agro ou não. Muito obrigada pelo teu tempo, obrigado pelo bate-papo bem gostoso. Amém, obrigada Lara, obrigada Ediana, é isso aí, vamos pra frente, né? Faço das palavras da Lara as minhas, viu, Lúcia? Muito obrigada, foi aqui sensacional, mais uma vez, né? E é isso, gente, chegamos ao final de mais um programa Cast, Chama na Botina, hoje com a Lúcia Bortoloso, né? Contando a sua história, essa paulistana piauiense, né? E sigam a gente nas redes sociais. Você pode acompanhar não só essa edição, mas as nossas outras edições. Estamos na edição 201. Olha que maravilha, né? Mais de 4 anos aí fazendo Chama na Botina. Então, você pode acompanhar YouTube, Instagram, Facebook ou no Spotify. Coloca lá, @Rede Agro Mulher Mais, você vai acompanhar toda a nossa programação. Lúcia, um beijão, muito obrigada. Parabéns pelo programa de vocês e pelo trabalho que vocês têm feito de divulgação das histórias que inspiram, viu? Chama na Botina! Tchau, Tchau, tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de
satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.